Então, pessoal, eu fiz uma enquete no meu Instagram e esse assunto foi o mais votado, que é sobre a minha rotina de estudos. Então eu vou falar um pouco das coisas que eu fiz e que deu certo. Antes de tudo, eu quero falar pra vocês uma dica muito importante, que é pra você ter um foco, um objetivo. Não fiquem estudando para vários concursos ao mesmo tempo, porque não dá certo. A não ser que esses dois concursos, por exemplo, que você está estudando, sejam matérias próximas. Aí você consegue, e quando o edital de um abrir, aí você pode focar no que tem de divergente e tentar fazer ele. Mas a princípio, tenha um foco, um objetivo. Se você quer polícia militar, foque na polícia militar, que vai dar certo. Então, eu estudei 2 meses pra polícia. Isso parece ser muito pouco. Na verdade não foi, porque eu fui muito organizada nos meus horários e eu estudava 8 horas por dia. Só que tem um porém. Você tem que saber como é que tá o seu nível em relação aos assuntos que eles pedem lá no edital. Por exemplo, eu tive ensino médio muito bom, então pra mim foi mais um relembrar e focar em algumas partes que eu tinha esquecido, que realmente foi como se eu estivesse aprendendo de novo. Mas é claro que foi muito mais fácil pra mim do que pra algumas outras pessoas que não tiveram um ensino médio tão bom. Então por isso que eu recomendo que você reconheça o seu nível de conhecimento a respeito das matérias que cobra na prova e estude com antecedência. Eu estudei quando o edital abriu, mas isso não é o recomendável. Eu fiz isso porque eu estava na faculdade, eu não tinha tempo de conciliar, porque estava muito puxado aquele período. Então, quando eu fiquei de férias, eu falei, ok, agora eu vou me dedicar integralmente à polícia. E foi o que eu fiz. Então, eu abdiquei de final de semana, eu estudava de segunda a segunda. O que eu fazia? Eu estudava 8 horas por dia. Aí eu estudava no sábado até as 6 horas e no domingo só até meio-dia. Essas 8 horas, assim, era mais de segunda a sexta. Aí no sábado eu acordava o mesmo horário, tudo direitinho, mas aí eu reduzia. Eu só tinha que estudar até 6 horas da noite e no domingo até meio-dia. Aí o que aconteceu? Eu era muito disciplinada em relação ao meu estudo. Eu só podia fazer qualquer outra coisa se eu cumprisse aquela carga horária mínima do dia, 8 horas. Então eu só podia fazer qualquer outra coisa quando eu cumprisse. Mas eu não estudava essas 8 horas direto. Eu estudava 4 horas de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Então, aproveitando esse assunto da carga horária de estudo, é muito importante a questão do horário. Tente descansar. Por mais que eu tivesse esse objetivo de estudar 8 horas por dia, eu descansava. Eu cumpria a minha carga horária e já ia descansar, porque no outro dia eu tinha que acordar naquele mesmo horário para poder seguir o dia. Por mais que no dia anterior eu tivesse dormido um pouco mais tarde, porque aconteceu alguma coisa, eu não pude estudar a tal hora, mas para completar as 8 horas eu tive que me estender um pouco mais, não importa. No outro dia eu tinha que acordar. Então, acabei aquilo ali, esquece celular, esquece rede social, vai dormir. Que no outro dia tudo vai voltar ao mesmo ritmo de antes. Então, seja muito disciplinado em relação a isso. A sua disciplina vai fazer você chegar em qualquer lugar. E por isso que qualquer concurseiro fala que a palavra de tudo pra você vencer é abdicação. Você tem que abdicar. Você tem que abdicar de sair com seus amigos. Você tem que abdicar de ficar nas redes sociais, que é o maior problema ultimamente. A gente perde muito tempo. Você tem que abdicar de assistir filme, de ficar com seu namorado, fazer qualquer coisa pra poder passar. Porque se você não se dedicar integralmente àquilo, é muito difícil você conseguir alguma coisa. Essa é a realidade, infelizmente. Porque enquanto você pode estar assistindo um filme, tem outros aí que estão estudando. Enquanto você está no Instagram, tem outros que estão estudando. Então eles já estão alguns passos na sua frente. E era isso que eu falava muito pra mim mesma. Eu tinha até esquecido disso. Só que meu namorado me lembrou que eu falava muito isso na época. E é a verdade. Você tem que abdicar pra conseguir ir além. Então, o horário é muito importante, como eu tinha dito. Outra coisa importante também é o ambiente. Procura estudar num ambiente iluminado, que ninguém te atrapalhe, sem barulho e tudo mais.
Por isso que muita gente tem dificuldade de estudar em casa, porque sempre acontece alguma coisa, alguém vem te chamar e você acaba saindo do foco. E muitas pessoas acabam recorrendo à biblioteca, à cabine de estudo, o que é super válido. Procure uma estratégia que você possa ficar totalmente focado. Se a sua família não entende isso, procure conversar e falar, olha, meu objetivo é esse, eu vou ter que me isolar por um determinado período de tempo, porque eu tenho que cumprir essa minha carga horária, eu tenho que estudar, então não me atrapalha. Mas eu sei que mesmo a gente falando, acaba que uma hora ou outra alguém vem atrapalhar, porque isso acontecia muito comigo. Então, se tiver alguma biblioteca na sua cidade que você possa ir, alguma cabine de estudo, vá. Porque vale muito a pena e você vai perceber que você vai render muito mais. Então, eu não fiz cursinho, eu estudei em casa, sozinha. A maioria das aulas que eu assistia foi pelo YouTube mesmo, de graça, assim, sem... Eu garimpei um cursinho ou outro, assim, mas foi totalmente gratuito. Todo o conteúdo que tem no YouTube deu pra sanar muitas dúvidas que eu tinha. O máximo que eu fiz foi comprar uma apostila de um preparatório que vende em qualquer livraria, só pra me dar um norte. Aí eu via a apostila e via o edital, por isso que você tem que ficar muito atento aos assuntos do edital e como que ele cobra, o que ele quer. Então eu comparava e ia atrás de mais assuntos. Então eu tenho muitos livros aqui em casa e eu ainda tenho meus cadernos do ensino médio. Como eu disse antes, o meu ensino médio foi muito bom. Então eu sempre gostei de escrever muito, eu sempre fui de fazer muitos resumos. Então eu ainda tenho eles aqui, eles me auxiliaram demais. Geografia mesmo, eu peguei o caderno do meu segundo ano e fiquei vendo meu resumo e estudando. E porque até por incrível que pareça, o meu professor do segundo ano é um professor que dá geografia, ele dá preparatório para geografia da PM. E muitas coisas que ele falava nas aulas dele, que eu já via assim, eu tinha no meu caderno, ele me deu aula no ensino médio. Então isso me auxiliou muito. Formas de estudo. Cada um tem o seu método. Não adianta que eu não vou conseguir passar a fórmula perfeita pra você, porque o que é bom pra você pode não ser pra mim, e o que é pra mim não é pra você, isso é natural. Eu gosto muito de escrever, sempre gostei de escrever. Só funciona assim, só consigo estudar fazendo resumo, pode ser o resumo digitado ou manuscrito. Só funciona assim, quando eu boto as minhas palavrinhas ali, eu compreendo melhor, enfim. Então, o que eu fiz? Eu fiz muitos resumos, muitos resumos. No meu guarda-roupa ainda tem aqui várias anotações que eu gostava de colar, pra estar sempre lembrando. Um exemplo foi geografia, que como a gente tinha que saber a economia de cada micro-região, os movimentos culturais e tudo mais, então eu imprimi o mapa de Pernambuco e saí escrevendo o que cada região tinha de mais importante. Eu delimitei a RMR, o Sertão, o Agreste, zona da Mata Sul, Norte. Eu fui pintando, colorindo, que assim deixou mais fácil para eu entender aquilo. E toda vez que eu passava, eu olhava e ficava criando aquela memória fotográfica, porque eu tinha dificuldade em decorar esse tipo de coisa. Esse negócio da economia, eu tinha uma dificuldade nisso. Então foi uma forma que me ajudou muito de estar sempre olhando. Sem querer, eu só passava, ia pegar uma roupa às vezes e olhava assim e ficava, então é isso. Não só geografia eu fiz isso. Eu fiz isso com alguns bisuzinhos de direito, porque, pra quem não sabe, eu faço direito, agora eu tô no 7º período, mas na época eu tava no 5º período de direito na época, então eu já tinha uma noção boa, assim. Então de direito, eu só passei assim, por cima, e no meu guarda-roupa eu colei uns bisuzinhos de tipo idade mínima pra cada cargo, esse tipo de coisa besta, só pra lembrar. E matemática. Matemática, eu sempre gostei de matemática, mas é sempre difícil decorar muito de fórmula, né? Vamos deixar claro isso. Então, eu fiz também isso. Eu colei vários post-its no meu quarto com as fórmulas, com breves explicações, pra eu estar sempre olhando, estar sempre lembrando. Sempre, sempre, sempre. Então, às vezes eu tava fazendo uma questão, aí eu, esqueci essa fórmula. Aí eu me concentrava assim, eu lembrava do meu guarda-roupa e vinha aquela fórmula ali, aí eu, é essa. Aí eu ia. Então por isso que é bom você tá sempre relembrando isso. Então a minha forma
tá sempre relembrando foi ter colado no meu guarda-roupa e tá sempre olhando. Então, se isso servir pra alguém, eu recomendo. Coloque numa parte do seu quarto ou de um lugar da sua casa, não sei, que você sempre vê, que você sempre olha. Porque sempre que você passar fazendo qualquer outra coisa, você vai olhar e vai estar estudando de uma forma. E não adianta você morrer de estudar se você não sabe como que a banca cobra. Então, faça questões da banca da PM e a UP, que é da UPE, mesma coisa. Então é sempre bom você fazer a prova anterior, você ver como é que eles querem que você responda, como é que eles querem abordar aquele assunto. Então você fazer questões em geral é válido sim. Eu inclusive fiz questões até de outras bancas, mas para abranger meu conhecimento geral mesmo naquele assunto. Então eu ia atrás de resolução de questões de outras provas que nem era da mesma banca, só para eu saber mesmo. Eu fiz muito isso em português. Em português eu fiz demais isso. Eu via muita resolução de questões da CESP. Aí, mas é claro, eu via, mas o foco era sempre a banca que fazia a prova da polícia e a UP. Era isso que eu fazia. Porque quando a gente sabe como é que ele quer, é muito mais fácil. Você vai ter aquela malícia, você vai sentir a maldadezinha na pergunta. É como... Eu assistia muito aquele canal Matemática para Passar, aí a gente falava muito os bordões dele assim, né? A gente sentia a maldade, porque às vezes a questão, ela vem pra matar, roubar e destruir. João 10:10, né? Era isso que a gente ficava falando o tempo todo, que a questão era nosso inimigo e só vinha pra matar, roubar e destruir. Então, pra finalizar, eu recomendo que você faça um autoconhecimento. Você se avalie e veja como que você tá, como é que tá o seu nível de estudo, quantas horas você consegue estudar, qual é o método que mais facilita você aprender um assunto, qual é o método que te deixa sentindo mais prazer em estudar, para também não se tornar uma penitência, né? Porque ninguém merece você estar estudando por uma coisa que é seu sonho e você fazer daquilo uma penitência. Você tem que se divertir com aquilo. É claro que estudar é difícil, você vai abdicar de muita coisa, tem dia que você não quer estudar, mas você tem que ter um foco e estudar mesmo assim. E esses dias são os piores, que você tem que ter força e vencer. Veja o que funciona pra você. O que eu falei aqui foi o que funcionou pra mim. Eu estudei 2 meses, 8 horas por dia, porque eu me conhecia, eu me dei esse tempo porque eu sabia que eu tinha uma base boa. Então, pra mim, como eu disse, era só um relembrar. Mas pra você não é. Estude com antecedência. Não espere o edital abrir. Esse é o maior erro de todo concurseiro. Esperar o edital abrir. Não espere o edital abrir. Estude com antecedência. Se você pegar o edital anterior, pouca coisa muda. Pouquíssima. Então, vale a pena sim você estudar por editais anteriores. E é isso. Tenha foco que vai dar tudo certo. Eu espero ter ajudado vocês.